uma das linguagens artísticas mais recentes, cria híbrida do cinema, televisão e até publicidade, dominou o mundo da música e tem influenciado fortemente o comportamento das novas gerações. Hoje, falamos do assunto de sempre no Música Pra Ver, videoclipes. Pois é, pessoal, videoclipes estão na essência do que é o Música Pra Ver. Pra quem não sabe, eu comecei o site há 10 anos como resultado da minha tese na pós-graduação, estudando cultura e arte. Eu quis falar sobre videoclipes e acabou gerando uma vontade de publicar resenhas sobre clipes, que é algo que nem todo mundo costuma fazer dentro da crítica de arte. E aí fui juntando pessoas, foram aparecendo outras oportunidades e deu no que deu. O Música Pra Ver é o que você conhece hoje, inclusive podcast. E se nunca caiu essa ficha, deixa eu te contar. O nome Música Pra Ver tem tudo a ver com videoclipes. Pausa para você pensar e entender por quê. Falando novamente do site, quando você entrar no musicapraver.com, lá na aba podcast, você vai encontrar uma página sobre este episódio e tudo que você ouvir aqui nos próximos minutos vai estar linkadinho lá. É bastante conteúdo, então não perde essa dica. Entra lá no musicapraver.com, na aba podcast, você vai encontrar muita informação. Bom, começando aqui, temos um papo com Luísa Nassim, que é voz e alma da banda Luísa e os Alquimistas. O grupo do Rio Grande do Norte acabou de lançar um vídeo bem bacana, ainda que super simples, para uma nova versão de Cadernim, que recebeu participação de Potiguara Bardo. Veja aí o que ela me contou. Luísa Nassim, vou começar perguntando direto para você, o que para você é um bom videoclipe? Um bom videoclipe ele tem uma coisa diferente. Ele traz uma coisa diferente do que está sendo feito por aí. Eu acho que sempre tem um quê de diferenciar. Acho que um bom videoclipe tem que ter isso, independente de ser uma grande produção ou não. E acho que ele tem que fazer a música, impulsionar a música, né? Assim, ser fiel à proposta da música. O videoclipe tem essa missão de trazer uma nova maneira de você ter acesso ao som, né, à música. Então, traz essa vivência diferenciada do som. Se você for só ouvir uma coisa, mas quando você vê o clipe e só ouve de novo, já vê a imagem do clipe junto, mesmo que você não esteja vendo o clipe, né? Então, ele agrega de alguma forma no som. É muito louco isso. Muito louco, por isso que eu gosto de videoclipes, por isso também. Mas me chamou muita atenção em Cadernim, o clipe novo, a nova versão dele, com a Potiguara Bardo, que a gente que trabalha bastante com o meio independente, a gente tem que ter essa conversa direto com as pessoas, que é, sempre dá para fazer algo bem bacana com pouco orçamento, sempre dá para fazer algo que seja, como você falou, diferenciado, mesmo com um orçamento mínimo, com uma estrutura muito pequena de produção. Ainda mais durante uma pandemia, as estruturas costumam estar bem enxutinhas mesmo, né? O que eu mais gostei vendo o clipe é que vocês se apoiaram muito em linguagem de clipe. Fizeram um baita clipe ali, ao ar livre, só vocês. Como é que foi a produção e como é que foram as ideias para fazer esse vídeo? A gente, a princípio, a música, sem ser o remix, né, a versão piseiro, a caderninho original que saiu no nosso álbum, Jaguatirica Print, já tem um clipe. Então, quando a gente tinha pensado em fazer essa versão, eu tinha pensado em fazer um videozinho assim, a banda tocando com a Potiguara, aproveitar que eu estava em Natal junto com a banda inteira, porque foi a primeira vez que a banda inteira se encontrou durante a pandemia, né? A gente tem integrantes em Natal, integrantes que moravam em São Paulo, mas que 2 deles são paraibanos e voltaram para o Nordeste durante a pandemia, então ficou só eu e o Tupi, que é o gaúcho da banda. Então estava todo mundo meio espalhado por aí, a gente conseguiu se reunir. Então a gente falou, vamos fazer um vídeo. E aí quando a gente viu, virou um clipe, mas a princípio a ideia era fazer algo bem despretensioso, porque a gente sabia que a música tinha um potencial. E assim, a gente chamou a Potiguara porque ela já costumava cantar essa música nas lives dela. Ela já tinha me pedido a base, então, tipo assim, ela se identificou com a track, a gente não fez o feat com ela no álbum, mas ela se identificou com a track e estava sempre cantando nos shows, e quando a gente se encontrava em festivais, por coincidência, eu cantava Plane com ela e cantava Caderninho também, então já tinha essa identificação da própria artista com a música. E aí, enfim, a gente começou a pensar como que a gente ia fazer, onde que a gente ia gravar. Eu contactei a Isaac, da Bicha Extraterrestre, pra gente fazer uns looks legais, e a coisa foi tomando corpo, assim.
E a gente ficou muito na dúvida em relação à locação, né? A gente já tem um clipe de Olhos de Tocha que é na praia, mostrando um pouco essa beleza natural do litoral. E a gente ficou pensando que a coisa da pisadinha traz muito para essa coisa do interior. E a gente começou a lembrar dos vídeos do fundo de quintal, né? Que é aqueles meninos maravilhosos que fazem um som tocando nas latas, né? E levantando poeira, fazendo aquela bagunça, aquela coisa divertida. Então a gente pegou essa referência, juntou com a estética mais pop, mais cromática, mais pop internacional, e a gente começou a dar. A gente está ficando numa casa, estúdio aqui em Natal, em Parnamirim, na verdade, que é num bairro chamado Copab. Então ele é meio afastado da cidade e tem esses lugares, assim, esses descampados, esses campinhos de futebol, com casinha em volta. Então a gente foi dar rolê em volta, assim, realmente a gente foi fazer com o que a gente tinha, num lugar próximo de casa, que a gente conseguisse ter a casa de base de apoio, caso precisasse voltar, esquecesse algum material, algum equipamento. Então a gente escolheu duas locações muito próximas de onde a gente está ficando, um lugar que, assim, super inusitado para gravar um clipe, ninguém nunca gravou clipe nesse lugar, né? Então a gente ficou com essa... A gente achou massa essa estética, assim. E foi mais ou menos isso, foi dessa forma que a coisa foi ganhando corpo. E quando a gente viu, tava lindão, assim, e, sei lá, era isso, era nós com os instrumentos desplugados, né? Todo mundo com os instrumentos desplugados no meio do nada, entre aspas, né? Com o look bafo se divertindo, né? E acho que isso fica muito claro, fica muito nítido no clipe que a gente está se divertindo e que existe uma sintonia muito forte, né? E é isso que trouxe a potência também do material, assim, é o que está por trás, é a sensação de que as nossas caras, nossas danças, nosso jeito de se relacionar traz para as pessoas essa coisa gostosa, né? Que às vezes tem uma produção enorme, linda, maravilhosa, mas uma coisa tão plástica, tão higienizada, tão, né? Uhum. Que Uhum. não, que não, que não passa uma coisa, um sentimento, né? Às vezes fica muito no bonito. E a gente quis ir aprofundar o bonito, que ser bonito, mas que ser também o que tocasse as pessoas, que a gente conseguisse trazer uma alegria pra galera, né? Nesses tempos tão difíceis e tudo mais. E acho que a gente conseguiu. Concordo contigo, acho que para além de bonito tem que ter personalidade. E uma coisa que eu acho muito interessante, usando a expressão estética pop que você usou agora há pouco, é que quando a gente fala ela aplicada a Brasil, aplicada a um Brasil recente, eu noto que existe no som da cena da qual Luiz e os Alquimistas faz parte, essa não é só uma vontade de ser brasileiro, entre muitas aspas, mas um de fato orgulho de falar, eis um Brasil que nem sempre é visto. A gente pode gravar um clipe aqui onde ninguém nunca talvez sonhou em gravar um videoclipe e isso ter personalidade e ser bonito, sendo 100% Brasil. Entende o que eu quero dizer? Sim, E ainda mais nos últimos anos com uma sociopolítica que quer negar o Brasil tantas vezes também, eu acho isso de grande valor, sabe? total. A gente faz esse elo, esse link, né? Entre o que está perto da gente, o que a gente cresceu ouvindo, o que a gente acompanha, assim, em relação à estética sonora também, e também trazendo influências de coisas de fora, digamos assim. A gente está sempre fazendo essa mistura porque o Brasil e o Nordeste também é essa mistura, né? A gente não faz muito essa linhagem barrista, a gente acredita que o Nordeste, inclusive, é uma invenção que apagou muitas culturas, né? Quando você pega 9 estados e diz que de tudo aquilo é um Nordeste, você apaga muitas coisas que estão fora disso que está nesse clichê hegemônico desse pensamento, dessa imagem de Nordeste que as pessoas têm, que foi construído. Isso foi construído propositalmente. Então, a partir do momento que a gente tem essa noção, a gente também sabe que é muito legal trazer essa riqueza sabe, que a gente tem, de onde a gente veio, mas sabendo que isso também tem a ver com muitas outras coisas e que está tudo muito misturado, assim. Eu acho que é nessa mistura que vem também essa autenticidade, né? Sim, e você com um cara gaúcho na banda, você cantando com a Ilha e com a Luê, que são de Belém. Eu imagino então que a única construção possível para isso é a construção Brasil, Brasil de hoje, né? E até fora, porque a gente tem muita influência da música caribenha. Eu canto em 4 Verdade. idiomas, canto em francês, canto em inglês, Uhum. canto em E isso é espanhol. Brasil. E isso também sabe? Porque é isso, a gente cresceu ouvindo forró de versões, sei lá, quando a gente ouve Calcinha Preta, a gente sabe que dentro do forró Calcinha Preta tem os caras do metal tocando. Então, isso mesmo, né? Essa é a nossa maneira de fazer essa antropofagia, de pegar tudo isso
que eles nos empurram de cultura americana e fazer assim, ó, é assim que a gente faz isso aí, né? É muito interessante. Oi, gente, aqui é a Carol mais uma vez para refletir sobre o tema de hoje. E o tema é clipes. E eu, honestamente, fiquei muito feliz com esse tema. Eu tenho muitas coisas para falar, mas o tempo é curto. Eu sempre fui muito apaixonada por clipes. Eu lembro que desde adolescente eu sentava no sofá e ficava literalmente horas assistindo MTV Hits, MTV ou Soundtrack Channel, que não existe mais. E eu amava ver, e eu ainda amo ver, como que o artista traduz as palavras que ele cantou e produziu em algo visual. Porque muitas vezes o clipe você entende rapidinho, é igualzinho à letra, você entende o que ele quer passar, e às vezes o clipe é literalmente um curta, que eu acho que acontece muito hoje em dia, e você tem que refletir um pouco mais. Então pode ser um Lady Gaga 911, que você realmente tem que rever 50 vezes para entender tudo que ela quis passar. E às vezes é um clipe mais, que tá mais recente na minha cabeça, FK Twigs, Sad Days, que também não é tão simples, mas também não é tão complexo quanto 911, mas assim, você senta e passa por tudo aquilo que ela passou junto com ela, e tem a sua interpretação. Acho que isso que é o da hora. Tanto para música quanto para clipe, você consegue interpretar do jeito que você quer interpretar. Eu acho que uma coisa legal também é que os artistas muitas vezes participam desse processo criativo. E o clipe ele vira uma extensão daquilo que já foi criado. E é mais uma maneira deles expressarem o que eles querem passar para o público, né? Suas vivências, seus ideais, ideologias, sentimentos, enfim. É uma ótima maneira de ser uma extensão do álbum, vamos dizer. E aí minha pergunta para o Rômulo e para a Letícia é qual que é a sua relação com videoclipes, tanto antigamente quanto hoje, o que representa assistir seus artistas preferidos na TV ou no YouTube, como que é isso para vocês? Eu lembro de assistir MTV Hits, e eu acho que esse foi um momento em que eu entrei no universo dos clipes, assim, com interesse de me demorar mesmo neles, de entrar de cabeça. Isso que você falou, né, Carol, de cada um poder ter a sua interpretação, e ao mesmo tempo eu acho muito massa como os clipes acrescentam uma camada nas músicas, né, assim, a gente tem aquilo que a gente já ouviu, porque muitas vezes as músicas são lançadas antes, às vezes, né? Então a gente tem uma experiência com a música, e quando a gente encara um clipe daquela música é uma outra coisa, assim, mesmo que seja um clipe um pouco literal, colado ali na letra, tem uma sensação diferente. Eu acho que essa união, né, que o audiovisual proporciona, ela é muito rica nesse sentido. Eu acho que isso sempre acrescenta muito. E pensando em... Você trouxe algumas referências mais recentes, né? Eu fiquei pensando no último disco da Solange, assim, que ela fez um média-metragem maravilhoso, assim, eu acho que isso é literalmente colocar o álbum em outro lugar, assim, né? Essa coisa de você transpor tudo aquilo para um lugar do audiovisual, eu acho que isso é sempre interessante. E o fato também desse espaço, né, dessa relação dos clipes com as músicas, é uma relação do artista poder colocar a estética dele de uma forma mais visual mesmo. Eu acho que isso me interessa muito, assim. Eu acho muito perfeito o que você falou, porque o sentimento é esse mesmo, de às vezes eu já tenho uma experiência com essa música, eu já tenho, tipo, ela já é meu xodó, enfim, e aí você vê o clipe e parece que só adiciona, sabe? Você fala, é exatamente isso que eu imaginava, ou não, e só estende o que você já sentia pelaquela arte. Sim, com certeza. Bom, falando de mim, eu cresci assistindo MTV. Boa parte das bandas que eu escuto até hoje eu conheci por ter assistido o videoclipe. Desde Placebo até Blink-182 eu conheci vendo o videoclipe. Mas eu não sentia uma representação no sentido de quando eu desligava a televisão e a minha própria vida, o meu próprio cotidiano, que eu moro em Itaquera, na periferia. E a periferia nos anos 90 era muito complicada, assim. O que eu assistia na MTV não era o que eu vivia diariamente. Então, a primeira vez mesmo que
que eu senti essa magia do videoclipe foi quando eu assisti o clipe do X, Os Mano e as Mina. Porque o X, na época, na ocasião, ele era meu vizinho. E aí foi a primeira vez que eu me senti representado, que eu vi pela primeira vez na televisão lugares que eu frequentava, assim, que eu tive a primeira vez a senso de classe, eu tive uma questão social muito forte em mim. Foi a primeira vez que eu pensei em uma questão social e uma questão de representatividade. Foi um marco assim para mim, porque na época a periferia era muito mal falada, não que isso seja diferente hoje em dia, mas melhorou muito. Então, ver um artista preto próximo de você fazendo um relativo sucesso, isso me ajudou muito para minha própria autoestima ao longo da vida. Por isso que é tão importante, né? Representatividade. Acho que as pessoas não entendem o quão importante é ver isso, essas vivências na televisão. E em clipe também, faz um impacto gigante na vida das pessoas. E claramente, pela história do Rômulo, é o que acontece. Sim, porque é engraçado, né? Porque você cresce já, tipo, meio marginalizado, tipo, afastado da cidade. E aí é um ponto fora da curva, quando você, caramba, tá passando ali o lugar que eu sempre vou. Irado. Por isso que é tão importante clipes de artistas como o Djonga, Exato. Emicida, acho que tem que ter mais espaço, inclusive, acho que tem como melhorar aí também essa representatividade. Foi uma sensação muito semelhante quando eu assisti o documentário do Emicida, o Amarelo. Eu tive uma sensação muito semelhante de quando eu assisti o clipe do X. De representatividade, de alguma forma, essa forma de ser representado por alguém, de ficar feliz pela conquista do outro. Enfim. Pensando no que o Rômulo falou, assim, né, do clipe da X ter marcado ele nesse sentido de se ver ali, de se enxergar ali, eu queria saber se você, Carol, tem algum clipe que te marcou muito, assim, talvez não necessariamente nesse lugar da representatividade, mas de um ponto de virada para você. Eu acho que não tão forte quanto o Rômulo, né, porque eu me via representada na televisão. Eu acho que para mim foi... É tão tosco falar disso, mas não é tosco, mas tipo, eu acho que foi um ponto de, tipo, assim, eu tava tão acostumada com artistas como a Britney, Christina Aguilera, que eu amava, ainda amo, não é isso que eu tô falando, mas ver mulheres, clipes de mulheres, tipo Madonna, até Avril, Gwen Stefani, o No Doubt, na verdade, foi muito importante para eu ver a mulher em outro papel. É o que eu falo, não é uma representação de todo mundo, né, porque era só mulher branca, mas para mim foi muito importante entender que eu, como menina, adolescente, não precisava agir da maneira que a Britney agia, ou a Christina Aguilera. Eu podia ter uma certa rebeldia, eu podia ter essas atitudes mais que eram consideradas masculinas, sabe? Para mim foi muito importante ter essa representatividade de mulheres que tinham uma força diferente, né? Porque eu não digo que a Britney e a Christina não eram fortes, mas era uma visão mais, especialmente com a Gwen Stefani, do No Doubt, era uma versão feminina muito diferente, e para mim foi muito importante. Né, ver a mulher em outros papéis, com outras atitudes, né? Com certeza. Exatamente. Alô, amigos, aqui é o Toquinho. Assista meu clipe A Arte de Viver no Música pra Ver. Um abraço. É, isso mesmo, o gigante Toquinho estreou em primeira mão, exclusivíssimo, o seu clipe de A Arte de Viver no Música pra Ver. Que baita honra fazer parte da história de um artista que, bom, faz parte da nossa história como brasileiros, né? Entra lá pra ver, é uma grande honra fazer parte disso, não tem outra palavra, é uma grande honra, né? Bom, voltando a falar de clipes, o William Nunes trocou áudios de WhatsApp com o grande Rico Dalassan, que acabou de anunciar uma versão comemorativa dos 5 anos de seu EP Modo Diverso.
Bom, Rico, eu queria começar então falando sobre o seu trabalho audiovisual. O que a gente percebe é que os clipes eles traçam uma trajetória parecida com o que você que acompanha, na verdade, o que você faz na sua música, né? Esse percurso, esse caminho que você traça entre o rap e o pop, a gente também percebe nessa estética dos trabalhos audiovisuais. Como é para você trabalhar essas duas vertentes nos videoclipes? Olha, eu não faço videoclipe já faz bastante tempo, né? Um videoclipe do jeito que eu apresentei, tanto nas músicas trabalhadas no modo diverso, que lá você encontra Riquíssima e Aceite-se e Não Posso Esperar, quanto as coisas do Orgunga, que é o clipe de Explosive Day, e Riquíssima Remix, ou as coisas do Balanga Raba, que é o Fogo em Mim e o Não Deito Pra Nada. São esses os videoclipes que eu tenho. Faz talvez uns 3 anos que eu não traga um videoclipe assim. Até porque naquele instante eu imaginava que tinha códigos que pediam isso. E hoje eu acho que o mercado e os videoclipes, o mercado do videoclipe, ele tem uma outra finalidade hoje, né? Que é inserir um produto, que é construir uma linguagem que vai ser repercutida em redes sociais de maneira mais fluida, mais rápida, como o TikTok. E acho isso, mas no primeiro instante era muito sobre realizar uma vontade, somente isso. Realizar uma vontade de fazer uma coisa de um jeito, com referências em coisas que eu gostava. E é isso, né? Tinha muito Estados Unidos assim na história, assim, né? E aí com o tempo isso foi mudando o rumo e hoje eu penso muito em breve vão ter uma nova safra de videoclipes, mas eu tenho buscado uma outra linguagem, né, que é do lúdico, dentro da história que é as músicas que eu estou trabalhando agora, que é uma fábula, né? Porque acho que mudou, o código mudou mesmo, sabe? Tanto do consumo quanto do porquê fazer, do para que fazer, né? Legal, é muito interessante a gente escutar essa questão da finalidade do videoclipe e como isso vai se alterando com o tempo, né? Pegando até esse gancho, eu queria que você falasse sobre a produção do curta-metragem Procure, de 2019, né? O que te fez fazer dessa música, desse trabalho, algo para além do clipe? O Curi já era uma necessidade de ter outra linguagem já, que não era aquela ali do videoclipe como o pop demanda. Eu precisava contar mais a história. E aí entendi ali o curta. É trabalhoso fazer um curta, são vários dias e movimenta muitas pessoas. E aí acho que entendi também que não era a minha, tipo, ficar fazendo outros curtas e tal, dá bastante trabalho. Mas tinha um jeito de contar a história, né? Mais desdobrado. E cada vez mais eu venho me aproximando do reino literário das coisas e tal, né? Do poema. E aí eu fico pensando, pô, como levar isso para o audiovisual? E aí eu fico pensando, estudando várias estéticas e, por exemplo, as coisas que eu estou preparando agora, elas vão ter audiovisual, mas não necessariamente é o videoclipe, entendeu? E nem é um curta. Enfim, um outro jeito da gente conseguir ter audiovisual, mas que seja visceral quanto ao que eu estou sentindo e vivendo nesse instante, né? E o Procure também tinha a ambição do diretor, queria fazer, né, essa coisa assim mais grandiosa. Mas para mim foi importante conseguir contar ali uma história que em 2 minutos, 3 minutos não dava, né? Tenho muito carinho por esse filme. É também muito interessante sempre ver como você se coloca nesses trabalhos, como a sua imagem é colocada nesses trabalhos, né? E não só neles, mas nos seus versos também, né? Você está muito presente na sua obra como um todo. Qual que é a importância de se colocar visualmente enquanto artista e pessoa nos trabalhos audiovisuais? Depende da intenção bastante, porque hora você pode estar fazendo um videoclipe com a pretensão mesmo de multiplicar a sua imagem. Às vezes o videoclipe é para multiplicar a mensagem, né? Às vezes o videoclipe é só para estabelecer mesmo uma relação entre duas marcas.
você e uma outra, né? Eu acho que cada vez é uma situação, e todas muito legítimas e muito válidas, né? Sendo sinceras, sendo o que o momento demanda, né? Eu acho que é muito isso. Eu não sou contra nenhuma linguagem, nenhum meio, assim. Se ela é sincera e legítima para o que pede aquele instante, sabe? E aí você vai ver em cada situação cada videoclipe ali um pouco de vontade de não só de contar a história, mas de fazer ela ser compreendida dentro do que é, né? Se você for ver o Fogo em Mim, ele tem uma necessidade. Se você for ver o Procure, tem outra. Se você for ver esse vídeo de Braille aí, que é super simples, ele tem outra, né? E aí muda todo o sentido de trabalho da música. Você diz qual que é a sua vontade com aquela música. Se é pra ela irritar, se é pra ela conscientizar, se é pra ela, sei lá o que, entendeu? Perfeito. E Rico, para acabar, eu queria que você falasse sobre a comemoração dos 5 anos do EP Modo Diverso e qual que é a importância dele para a cena queer do Brasil. Apesar de um ano muito complexo, eu acho que existir, enfim, sempre esse movimento de memória e de recapitulação, né, dos episódios é muito importante, né? O Modo Diverso é um EP que cada vez que a gente vê a chegada de artistas novos dentro dessa lógica, desse segmento, você vai ver a importância do modo diverso, né? Tem sempre códigos que estão ali nele, muito impressos em obras que estão saindo agora, esse ano, por exemplo, entendeu? E não é sobre Rico da Laçã, entendeu? É sobre o EP, é sobre a obra mesmo, sobre o que aquilo tem de códigos. E aí eu não queria deixar passar isso batido. Aí chamei a galera que eu acho que, assim, que eu tenho alguma troca, inclusive proximidade e tal, né? A Jupe do Bairro, o Irã, o Di Cerqueira, a Bruna BG, a Luana Hansen, né? A Glória Groove, o Lucas Bombite, o Murilo Zies e o Guigo. E aí a gente consegue aí, cada um da sua maneira, traduzir uma das faixas. E isso leva a gente agora para dar uma celebrada, assim, né? Eu também tenho vários motivos para celebrar esse ano de alguma maneira, né? A gente tava sem lançar coisas há uns 2 anos e pouco. Aí o Dolores Dalla, Guardião do Alívio, foi super bem recebido, tá aí saindo nas listas de melhores do ano. A gente ganhou o prêmio Multishow em canção do ano com o Braille, né? Enfim, não dá pra deixar passar batido não, né? Todo dia que a gente tá tendo notícia legal pra celebrar, né? Nossa matéria de capa é com o Rashid, um cara que tem muito pra conversar sobre clipes e, na real, sobre muito mais que isso. Tanto é que, olha só, esse é o 3º podcast que eu gravo com ele neste ano. Teve o Mono do Monkey Buzz, em que ele fez uma limpa em toda a sua carreira. Aí teve o Pós-Jovem, quando a gente sentou pra bater um papo sobre a vida, amadurecimento e muito mais. E agora, videoclipes, um tema que ele também adora. Rashid, o podcast do Música Pra Ver é super recente, mas tem uma pequena tradição que você cumpre, que é eu começar essa entrevista falando como é bom achar uma desculpa pra poder conversar com você mais uma vez. Aí sim, hein? Nem falso você tá sendo, né? Então vou fingir que você não fala isso pra todo mundo. Não, então, exatamente, eu falo isso pra todo mundo que é verdade, é o teu caso, então... Da hora. Olha só, eu quero conversar a conversa pelo fim, ou seja, pelo teu trabalho mais recente, que é Blindado, que é o teu último clipe solo lançado agora em outubro, né? E quando o Blindado saiu, eu vi e eu logo pensei assim, tipo, olha só, clipe feito na pandemia, clipe feito em casa, mas clipe feito por quem manja de clipe. Pode crer. Clipe, tá ligado? Produzido por quem sabe o que fica legal em vídeo. Vamos começar daí? Conta como é que foi a produção do Blindado. Olha, o Blindado, sinceramente, a primeira ideia dele, a gente queria fazer um clipe em casa, mas que fosse um pouco mais artístico, assim, do que só
cotidiano, sabe? Porque vários artistas já tinham feito esse lance mais cotidiano, e aí o meu ia ser mais um, tá ligado? O pessoal já tinha feito, né? Eu que cheguei atrasado, na verdade. Aí eu queria fazer algo mais artístico. Então, a princípio, eu tive várias ideias mirabolantes. Não, porque a gente desenhou uns quadros. Não, vamos porque nós vamos tentar fazer tal coisa, reproduzir tal coisa. Beleza. E o diretor dirigindo à distância, né? E só nós aqui em casa fazendo. Aí a gente filmou o clipe, tentou, fez. Tinha uma cena, mano, que eu enchi a banheira de livro, tá ligado? Tem uma banheira em casa, eu enchi a banheira de livro, eu lá dentro, assim, pá. Bagulho conceito pra caralho, assim. Desculpa, eu falei palavra, nem sei se pode. Suave, tá em casa, tá em casa. Tá bom. O bagulho conceito. Tal qual o seu clipe aqui tá em casa. O bagulho conceito até umas horas. E aí filmamos, tal, com a câmera que a gente tem aqui, que é boa, a gente já filmou várias coisas com ela. E algumas outras coisas de celular, porque precisava de um slow motion e tal. A gente sabe que dá para usar o celular hoje em dia, né? E mandei as imagens pro diretor e tal. Mandei tudo. E aquela expectativa. E aí ele, sabe, quando o diretor já começa... então, né, meu? Não sei, vai dar um trabalho. Quando ele mandou os primeiros cortes, assim, eu entendi porque as imagens estavam horríveis, né, mano? As imagens estavam muito ruins, tá ligado? Tava horrível, horrível, horrível. Eita. E aí eu já tava desistindo, porque eu sou um pouco... talvez algo que eu tenha herdado da minha mãe, não sei, eu sou um pouco imediatista, assim, e muito impulsivo. Aí eu vi, o bagulho não tava indo, eu já queria engavetar. Aí a Dani, com toda a paciência do mundo, veio e falou, não, faz o seguinte, a gente devia chamar o Devasto, que dirigiu aqui, a gente já fez outros trabalhos com ele, vamos chamar o Devasto aqui, ele vem sozinho, vem de máscara, chega aqui e toma todos os cuidados, vem uma pessoa só, eu acho que não tem muito problema, principalmente se ele tiver de quarentena lá também. Aí na hora eu tava meio irritado, não queria saber de nada, falei, enfim, vou dormir com essa ideia. No outro dia, né, acordei, cabeça fria, pensando ali enquanto tomava café, falei, realmente, ela tem razão, dá para fazer isso, não pega nada, uma pessoa vir aqui, se vir com cuidado, né, não vai, tipo, não vai precisar pegar o busão, o metrô para vir, tá ligado, que aí já tem que lidar com uma par de gente, né, dá para ele vir mais tranquilo, tanto no sentido de ele trazer coisa pra gente, tá ligado, mas tanto no sentido da gente colocar ele na rua numa situação em que ele tá correndo risco também, eu também não queria isso. Mas aí ele acabou vindo tranquilo, sozinho, e todo o trabalho da equipe ele fez sozinho, deu uma sofrida, assim, porque ele costuma trabalhar com a equipe, mas aí o resultado foi esse aí, cara. Eu acho que eu curti bastante, porque a gente conseguiu fazer um clipe em casa, tá na cara que foi feito em casa, mas ao mesmo tempo tem uma outra linguagem, foi para um lado mais soturno, assim, que tem um bagulho que tem a ver com a música. Todas aquelas peripécias, mirabolâncias que eu tinha pensado, acabou ficando para trás um pouco, mas eu acho que o clipe ficou mais objetivo, porém ficou muito melhor do que a gente tinha pensado. Isso é muito interessante, né, cara? Porque existe agora, a gente chegando em dezembro de 2020, existe uma estética de clipe feito em casa durante a pandemia, que não é o caso do Blindado. E... de novo, assim, quando eu vejo o Blindado, eu vejo um clipe que foi feito em casa, mas não pra ser um clipe feito em casa. Da hora. Ele é um clipe que você poderia ter feito em qualquer outra situação. Tem um clipe da Pitty que ela fez esse ano que tem a mesma pegada, agora eu esqueci o nome, depois eu vou linkar lá no site. Boa. Mas é um clipe que ela fez na banheira em casa e é a mesma coisa, assim. Ele foi feito em casa porque era como dava pra fazer, mas se fosse feito em 2019 o mesmo clipe, seria legal. Pode crer. Eu tô ligado. Eu vi algumas coisas assim também, vi de alguns artistas europeus, assim, alguma parada assim, sabe, esse lance tá dentro de casa, mas achou aquela, sabe, teve aquele estalo, falou, mano, se nós fizer o clipe aqui, ó, dentro da casinha do cachorro, lendo uma revista enquanto o cachorro bebe água, vai ficar foda, é isso. Sabe, você achou a ideia, vai e persegue ela, eu acho que dá pra fazer muita coisa em casa, assim. As pessoas estão cansadas já até de ver minha casa, porque eu transmito o programa com a Twitch da minha casa, dezenas de lives. Cada live eu tentei fazer, já fiz live na cozinha. Eu só não fiz no banheiro, porque assim, eu vi o do Marcelo D2, ele tem uma parte do filme dele, do novo disco, que é no banheiro. E o banheiro dele é mó estiloso, né, mano? Papel de parede, os quadros. Falei, não, eu só não fiz no banheiro porque eu não tenho um banheiro daquele. Se eu tivesse um banheiro daquele, eu tinha feito live de dentro do banheiro também, o show inteiro. Massa. Mas assim como eu comecei essa conversa,
Você é um cara experiente em videoclipes e eu fiquei surpreso quando eu fui lá na tua playlist no YouTube e tem 22 vídeos. 22, nossa, tem bastante, né? É vídeo pra caramba, É né, vídeo cara? É pra uma marca caramba. impressionante, assim. É vídeo pra caramba. É que a gente, acho que o projeto de 2017 para 18, né, que foi o disco Crise, né? São 10 músicas com 10 clipes, então deu uma inflada aí. Ajuda, né? Na verdade, ele não tem 10 clipes exatamente porque tem 2 lyric vídeos, assim, mas de certa forma acaba contando ali, fazendo um recheio ali junto com os outros, tá ligado? Mas tem bastante clipe mesmo. Eu gosto, eu acho que colabora muito na mensagem, na entrega, né? Colabora da música e colabora muito como enquanto peça de marketing para o artista, tá ligado? A coisa de você entregar como você é, quem você é, como é sua cara, como você se porta na frente da câmera, se você desenrola, se você é uma pessoa, se você é aquele artista mais introspectivo, você quer transmitir essa mensagem, ou você é aquele artista mais espaçoso e quer transmitir essa mensagem também. Acho que tudo isso, o visual, enfim, eu gosto muito dessa parte dos videoclipes, porque eu acho que elas colaboram muito, assim, com a nossa arte. Uma coisa muito interessante na sua videografia, então, quando eu paro e vejo aqueles 22 vídeos juntos, é uma preocupação, ou melhor, eu vou chamar isso de preocupação, eu não sei como que é pra você, mas do lado de cá, ainda mais a gente que resenha videoclipes no Música Pra Ver, é muito interessante quando os vídeos são diferentes entre si. Legal. E eu vou até falar um negócio que pode parecer que eu sou mais inteligente do que eu sou, mas na verdade é que me ensinaram isso, ficou na minha cabeça, que é uma coisa bem aristotélica, que é daquilo da arte tem que caber na tua memória. Então eu falo, putz, tem aquele clipe do Rashid que é feito em casa, tem aquele clipe que é com a Duda Beat numa festa, tem aquele clipe que é com as pessoas passando na rua e ele andando, tá ligado? Então cabe na minha memória isso e valoriza a sua videografia. Eu sabia Legal. que os clipes são diferentes um do outro, né? Pô, bom pra caramba, e é legal ouvir isso também. Porque eu faço parte de uma cultura que também tem uma linguagem de videoclipes, né? Então, você vai parar para assistir vídeo de rap, você vai ver centenas, milhares, talvez até milhões. É possível que chegue a milhões de vídeos que são um cara cantando em algum lugar, tá ligado? Na rua. Assim como se você for pro rock, você vai ter desses com a banda tocando e o clipe ali da banda. Faz parte da linguagem. Então, a gente tem vários clipes assim. Alguns que são feitos, tipo, no freestyle mesmo. Pô, mano, teve clipe que a gente desenrolou 10 dias. Mano, tem 10 dias, nós temos que fazer o clipe, entregar e lançar, mano, porque deu merda e tal. Vai ter que substituir o single e vamos. Beleza, vamos. Vai ter que ser clipe de rua, nós vai ter que achar um lugar foda, um cenário da hora e desenrolar. Esse vai ser no Carisma. Várias vezes assim, e a gente... Acho que isso é legal porque faz parte da linguagem da nossa cultura, e aí sempre que a gente pode trazer coisas a mais, né, fazer uma produção maior e tal, que também não significa que o clipe é melhor, né, porque tem várias produções pequenas que a ideia é fantástica, e tá ligado? E ela acaba se sobressaindo mesmo às grandes produções ou aos grandes orçamentos. Sempre vale mais a ideia, né, na verdade, tá ligado? Mas sempre que a gente pode, a gente tenta. Não, agora essa música merece esse cuidado também, ou essa música tem determinada linguagem, ou essa música aqui é para nós entrar no carro. Tem um clipe lá que é basicamente meio clipe, eu tô andando de bicicleta. Falou, mano, essa música é a cara dela, é a cara do comercial de margarina, tá ligado? A pessoa feliz de bicicleta. Vamos aí, vamos aí. Gigi, outra coisa que eu tava pensando e no que você disse agora, isso eu lembrei dessa questão. Como que pra você o formato da música pede o formato do clipe? Ou não sei se é tão engessado assim, né? Mas como que você tem ideias pros vídeos a partir das músicas serem diferentes? Eu vou dar uns exemplos antes de... Pra você entender onde eu quero chegar. Tá. Quando eu vejo o Patrão com a Tássia Reis, por exemplo, é claro que é tiração de onda, porque a música vem da tiração de onda daqueles clipes do hip hop que você estava comentando agora, ou de R&B, bem anos 90, começo dos anos 2000 ali. Mas quando tem o Sobrou Silêncio, que é diferente demais do estereótipo, por exemplo, Sim. sabe? Como então que as músicas estão pedindo clipes diferentes? Como é que você dialoga imagem e som assim? Tá. Primeiro, existe sim essa coisa racional, né, de pensar, ó, peraí, essa música, Sobrou Silêncio, ela tem essa coisa, ela transmite uma energia de algo mais frenético, colorido,
tá ligado? Um bagulho da noite, ela tem ela me passa isso, né? E passou isso pro diretor também, o Borbinha, né? O Felipe Borba. Essa coisa é a noite, é cor, é um bagulho mais agitado. Então a gente gravou ali num bagulho que era tipo um fliperama, então tem várias coisas ali, vários jogos, é muita cor, muita coisa acontecendo, que o bagulho é assim, é meio frenético, meio... Se fizesse no cenário lá do Blade Runner 2049 também dava, tá ligado? Ia caber. Se fizesse no Cyberpunk 2077 aí no jogo agora, também tem a ver, porque a música pede isso. E a Estereótipo é um som que é bem rapzão assim, é uma coisa crua de fato, né? Então a gente pensou de cara essa coisa, trazer o preto e branco, que eu também não tinha um vídeo preto e branco, trazer o preto e branco, trazer o lance dos retratos, das faces das pessoas. A gente quase fez o vídeo muito mais indo nessa direção, mas aí a gente voltou porque achou que as masters ficaram interessantes também, a coisa de rimando, e naquele lugar que a gente estava abandonado aqui na Zona Norte. Então, sempre o clima da música acaba interferindo, às vezes o andamento, o BPM, a energia, o refrão. E a Patrão é um caso curioso porque é um clipe que eu fiz com o Rafael Quente, que faz vários clipes absurdos por aí, e eu já tinha feito Virando a Mesa com ele, que é absurdo de absurdo. Para mim é um baita clipe aí da minha videografia. Eu tenho o clipe da RK com o Kamal também, que foi o Rafael Quente que fez. E esse clipe da Patrão, a gente estava trocando ideia para fazer o clipe de outra música, e a gente, sabe, naquele desenrolo, aquela conversa, se falando, batendo detalhes e tal e tal. E aí um dia o Quente me ligou e falou: Rashid, é o seguinte, surgiu uma oportunidade para filmar um clipe, só que tinha que ser tipo amanhã. Falei, como assim, mano? E assim, só que porque é o seguinte, tá tendo uma exposição daquele filme 2001, A Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, em São Paulo, se não me engano foi no MIS, eu não tenho certeza. No MIS, eu lembro. E a exposição acabou e os caras estão desmontando e a gente tem a oportunidade de filmar nesse cenário da exposição. Só que tem que ser amanhã. Sensacional. Mano, absurdo. Eu já fiquei doido, minha cabeça... Daí eu pensei na música que a gente tinha na época, que eu não me lembro qual era, e falei, não tem a ver com a música, o cenário não tem a ver com a música. Aí eu falei, eu tenho uma música que é pra cima pra caramba, só que eu só tenho a guia. E eu quero chamar a Tássia Reis pra cantar e tal. E foi um barato tipo assim, Tássia, é o seguinte, eu queria te convidar pra uma música, só que a música é essa, escuta, vê se você gosta, só que se você quiser, a gente vai gravar o clipe amanhã, a gente tá na guia, você vem, a gente grava a sua voz lá no meu home studio amanhã, mapei a música, eu não tinha escrito nem o segundo verso, escrevi o segundo verso, a Tássia veio, no outro dia gravou, à noite a gente foi lá filmar, foi tipo uma parada feita assim, em 2, 3 dias já tava tudo filmado, e aí depois que eu mandei a música pra mixagem, pra fazer a música de fato, porque até então a música não tinha nem surgido direito, e é engraçado porque uma outra história que ficou na minha cabeça de clipe que nasceu antes da música, como essa ideia aqui, se eu não me engano foi a Rubão, né, do Charlie Brown Jr., o Chorão, e falava isso, que o clipe nasceu antes da música, a gente teve a ideia do clipe e fez uma música pro clipe, e a Patrão foi mais ou menos um bagulho assim, mano, tem que filmar o clipe, putz, tem uma música ali que tá só um embrião, vou ter que desenrolar ela primeiro, e fomos lá e desenrolamos. Eu adoro também esses desafios assim. Rashid, tem meia hora aí pra você fazer uma música pra nós filmar daqui a pouco, porque o Djavan tá querendo filmar com você. Mas você só tem meia hora. Pera aí, eu arrumo a música. Faço 3 até se precisa, tá ligado? Adoro essas coisas. Excelente. Adorei a história, que bom que eu citei o Rafael Quente, aliás, grande abraço pra ele, é um amigo muito querido. E por falar nele, quando eu tava pesquisando pra trazer essa pauta pra você hoje, eu achei que a gente tem uma resenha no Música Pra Ver muito antiga, de um ao vivo na casa dele que você fez, no Estúdio 62, um projeto que ele tinha. Isso. Que é super massa, e eu lembrava do projeto, mas era, tipo, faz tanto tempo que eu nem lembrava que tinha um vídeo com você lá, eu fiquei super feliz, aí vi de novo, adorei, inclusive. Vou linkar também lá no site pra quem não conhece. É muito legal, é muito legal. E é engraçado que o Rashid é outro Rashid, o pessoal que eu assisti lá, a cara do Rashid diferente, até o jeito que eu cantava era tinha uma coisa mais na garganta. É verdade. Assim, que é uma coisa que eu estudei para mudar, na verdade, né? Porque depois que eu fui para fono, fazer sessões de fono e tal,
minha fono fala, você fala errado. Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha 27 anos quando eu entrei lá. Faz pelo menos 25 anos que eu falo dessa forma. Como que eu falo errado? Não, é porque você fala na garganta e não é na garganta. Você tem que deixar a voz, ela vem de dentro, vem do peito, a voz vem de outro lugar, não vem da garganta, não vem desse lugar. Ah, eu comecei a entender, demorei um tempinho. Hoje em dia, quem comparar as minhas músicas dessa época aí do Estúdio 62, que era 2013, 2012 e 2013, para as de hoje, vai sentir essa diferença nitidamente, assim. Pois é, sensacional. Mas olha só, além do Rafael Quente, você já trabalhou com o Devasto, Gabriel Camacho, Underdogs, Caio Lazaneu. E, bom, de novo, são 22 vídeos, então tem todo um pessoal aí envolvido e você pode repetir alguns trabalhos com alguns diretores, mas também chamar novos nomes. A Sim. pergunta é, como é que você escolhe quem vai trabalhar com você nos clipes? Assim como na música, às vezes tem essa sinergia racional, não sei se pode parecer contraditório, porque é uma sinergia, só que ao mesmo tempo uma coisa pensada de, tipo, é o clima, o andamento, o que a música parece pedir, e aí o diretor também ele entra nesse bolo, porque a gente sempre... peraí, mas tem que ser... não, a gente tem 3 meses para fazer, tá tranquilo, dá para ser alguém que é mais demorado, a gente tem orçamento, dá para ser alguém que é mais caro, dá para ser alguém que vai cobrar mais barato, mas que vai entregar um clipão também, porque são diferentes orçamentos, diferentes orçamentos, diferentes modos de trabalhar, tá ligado? Ou, sabe, alguém que é super... Às vezes alguém que é super caro, mas que vai fazer isso aqui em 3 dias, tá ligado? Putz, vai ter que ser com ele mesmo, entendeu? Então tudo varia. Às vezes é um diretor novo, tipo o caso da Estereótipo mesmo, que foi o Felipe Barros e o Moisa, eram diretores novos, e tipo, uns parça que faziam minha arte e começaram a fazer clipe, faziam minhas artes, né, a parte de design gráfico ali das coisas do Rashid. Vamos fazer com os caras, vamos aí, mano. Vamos, não é nem dar essa chance, mas vamos experimentar, tá ligado? Se ficar ruim, no final das contas, de último caso, a gente não lança, mas é muito difícil ficar ruim a esse ponto de você falar, não vou lançar, tá ligado? Enfim, geralmente o resultado é bom, assim. Já tive clipes que eu fiquei, putz, não gostei tanto, obviamente, mas também acontece, né? Sim. Olha só, você consegue viajar um pouquinho no tempo e confrontar a ideia que você tem de videoclipes hoje, tendo feito já, eu vou repetir esse número várias vezes porque é muito massa, 22 vídeos lançados, e com como que era lá atrás no começo da sua carreira, o que você achava que fazia um bom clipe em relação a como você enxerga isso hoje? Olha, a verdade é que no começo da carreira era tudo muito cru e o conhecimento era muito superficial em relação a videoclipe, né? Então era o lance, tipo, a gente tem uma câmera, tentar achar um bom quadro, não entendia nem muito bem o que era boa fotografia, que fazia muita diferença também, sabe? Então, às vezes o filmmaker, ele era o cara que ele dirigia, fazia a fotografia, ele fazia tudo, era o cara com a câmera na mão, entendeu? Não tinha um diretor de fotografia. Aí tem o cara que... Hoje tem clipe que a gente faz, tem o cara que é o responsável pelo foco, o cara que tá ligado? Que tá só arrumando as coisas, monta o cenário, desmonta o cenário. Então, a gente já trabalhou com equipes de 50 pessoas e com equipes de 2 pessoas, às vezes até uma, tá ligado? Então, acaba variando muito. Na época, eu não tinha muito essa noção, e a gente só queria filmar, vamos fazer. E pelo que eu me lembro, quando o Emicida lançou o clipe da Triunfo, e aí estabeleceu um padrão assim pra gente, né, de tipo assim, entendemos o que é um bom clipe, tá ligado? Imagem boa, quadro bom, tá ligado? É um bagulho que transmite uma mensagem junto com a música. Pode crer, entendi. Se eu não me engano, meu primeiro clipe mesmo, valendo, foi o Vou Ser Mais. Que eu acho que tá até no canal, não sei se tá no meu canal antigo, se tá no canal na época do diretor, nessa época também que a gente não tinha noção, assim, né? Eu sou dos pouquíssimos caras que tem quase todo o material no seu próprio canal, mas esse acho que tem 2 clipes meus que não estão no meu canal, que é o Vou Ser Mais e o Nova Ordem, que é a música com o Projota e o Emicida.
Ambos Uhum. estão no canal do Todd Evans, se eu não me engano, que é o diretor. Enfim, e esse clipe aí a gente fez na antiga casa que eu morava na Zona Leste, e era uma ideia, assim, a gente tinha a ideia do cara que me sequestrava e tava ali meio que fazendo a tortura psicológica, e quando tirava o bagulho era eu também, tá ligado? E foi muito louco porque as pessoas ficavam tentando adivinhar quem que era que tava fazendo outro papel, porque sabia que não era efeito, não era computação gráfica. E aí muita gente, é o Projota, pode ser o Projota, é o Projota. E de fato era o Projota, né? Depois a gente revelou, tá ligado? A gente tinha mais ou menos a mesma estatura, o mesmo tipo físico, assim, mano, dá pra fazer, vamos aí. Foi bem louco fazer esse clipe também, a ideia foi da hora na época. Foi meu primeiro clipe a bater 1 milhão, assim, foi uma experiência bem especial. Com certeza. E uma das primeiras vezes que você apareceu no Música Pra Ver foi, na verdade, no clipe do Emicida, o Zica Vai Lá. E eu tava pensando que seria legal ouvir de você também como que é ter a experiência de estar nos videoclipes dos outros. Porque esse também tá um clipe do Rael, tem também agora recente um clipe da Drica que, bom, nesse você canta e Isso. tal. Como que é você estar no clipe dos outros também, tendo a experiência de... que é diferente, né? Quando não é seu, você não tá... Como é que eu posso dizer? Outra postura ativa sua ali, né? É outra postura, é muito mais leve também, né? Você tá ali, tipo, tá ligado? Não vou dizer que é no oba-oba, mas você tá ali, tipo, alguém falar, não, agora é sua vez, Rashid, vai lá e dá uma cambalhota. Você vai lá de boa, volta, tá ali comendo um chocolate, tomando um refrigerante, uma água e tal. É outro clima, cara. Tipo, quando você sabe que não é necessariamente eu que estou trabalhando aqui, porque o artista mesmo fica super sério ali, né? Tem que estar centrado completamente, principalmente clipes que a pessoa tem que interpretar, tipo o do Emicida do Zica Vai Lá, que ele estava interpretando ali, né? Lutava e tal, estava atuando, que é uma coisa que também foge um pouco da nossa alçada, então é um desafio pra gente. Uhum. Mas eu tava ali só de oba-oba, já participei de vários clipes, o do Rael foi da hora, do Projota da Arte Milenar de Meteu Louco, participei também. Tem vários que eu tô ali, tipo, é só bagunça, né? Pra nós, pra quando você tá assim num dos outros, você só quer dar risada, tá ligado? Ficar suave. Agora, quando é o nosso, é outras ideias, né? A responsabilidade é totalmente diferente, né? É você ser o anfitrião da festa e você tá de convidado, né? Exato. Não, e aí, e também porque você fica ali, às vezes, muitas horas, né? Chega de manhã, às vezes. O meu clipe com a maior diária foi o com o Rafael Quente, que foi a Virando a Mesa, que durou 25 horas a gravação, 25 horas Uhum, corridas. A gente uhum. chegou 6 da manhã de um dia e foi embora 7 da manhã do outro dia, tá ligado? Uau. Então, ó, e teve participações, pessoas chegaram, ficaram ali 2, 3 horinhas, come um negocinho, dá uma risada, grava, vai embora. Obviamente tem seriedade nisso, mas agora imagina nós que tava ali 25 horas no barato, tipo, é outra energia, né? Quando você tem que estar ali todo esse tempo e você que tá super preocupado também com cada detalhe e tal. Ser convidado é bem mais leve nesse sentido. Qual o videoclipe de rap assim que você acha mais massa? Um gringo e um nacional? Tá. Videoclipe, um videoclipe gringo e um videoclipe nacional de rap que eu gosto mais. Eita, nós. Caramba, cara, é embaçado escolher. De cara, eu acho que dos últimos tempos, dos últimos anos, o All Right do Kendrick Lamar, acho que é uma baita produção Incomparável, né? absurda. E aí eu faço uma menção honrosa ao 99 Problems do Jay-Z, que a linguagem é até próxima, assim, muitos cortes, imagens bem artísticas, preto e branco e tal. Talvez tenha até o do Kendrick tem até uma referência, tenha buscado ali uma inspiraçãozinha no do Jay-Z. E agora nacional, eita, nós, agora apertou, hein, cara, porque... Eu vou dar uma abertura aqui. Não fala só um, não. Conta alguns. Pode falar Ah, alguns. aí dá uma melhorada, dá uma facilitada para nós. Porque, assim, você tem coisas absurdas, assim, tipo... Eu lembro quando o Criolo lançou Subir o Dois Tiozinho, que era, tipo assim, mano... Bagulho é esse filme aí que o Criolo lançou. Mas, ao mesmo tempo, quando o Emicida lançou, na época... Então, Toma, que era uma coisa meio Tarantino, assim, né? Então tinha
aquele caminho meio dos quadrinhos, assim, mas no filmado, e as cores bem fortes e tal, também foi um baque, assim, né? Quando ele lançou aquele clipe, eu gostei muito. Cara, eu tô tentando lembrar de coisas assim que são absurdas. Marighella, do Racionais, é muito bom. Tem eu gosto muito do X, chamado Sonho Meu. Eu adoro essa música, é um dos melhores raps brasileiros para mim. E o clipe é bem soturno também, assim, é um bagulho bem quase claustrofóbico, assim, mano. É muito bom esse clipe da Sonho Meu. Putz, acho que é por aí, as que me pulam na mente, assim. Tô tentando lembrar mais alguma coisa. Com certeza tem alguma coisa que eu tô esquecendo. E quando a gente terminar aqui, eu vou falar, puta, mano, era tal clipe. Com certeza, mas os que me pulam na memória, assim, são esses aí. Todo esse pessoal que você tá por perto capricha muito em clipe. O Rincon, a própria Tássia, Drica, todo esse pessoal tá caprichando na videografia também, tá? Tem um que é muito bom, que é absurdo, que é o Eu Só Peço a Deus, do Inquérito. Esse videoclipe é absurdo. E o diretor é o Levi Rieira, né? Ou o Levi Vatavuk, que também dirigiu um meu chamado A Cena. O Levi é muito bom, dirigiu Mãe, do Emicida. Mas esse clipe aí do Inquérito, chamado Eu Só Peço a Deus, esse clipe é muito bom, cara. Muito bom mesmo, assim. Absurdo. Massa. E outros clipes que pra você são marcantes? Não, fora do rap também, talvez clipes que você via na adolescência, enfim. Quais te vem à mente agora? Vamos ver. Tem um clipe que quando eu vi, eu fiquei em choque, cara. Fiquei em choque, assim. E tecnicamente não é nada demais, mas era o clipe do Quinto Andar, que era um grupo de rap do Rio de Janeiro, underground da época, né? O Marechal, que é um dos ícones do rap brasileiro, era integrante desse grupo. E aí tem uma música que era o Marechal. Eram duas músicas no mesmo videoclipe, que era metade a música do De Leve, era... Como é que é? Eu Rimo na Direita, se eu não me engano, esse é o nome do som. Ou Que Parada Mal Feita, alguma coisa assim. Mas é porque o refrão fala, eu rimo na direita, eu rimo na esquerda, eu rimo na direita, e o bagulho ficava trocando assim. E depois ele falava, que parada mal feita. E aí depois virava pra Som pra Pista, que era a música do Marechal. E o bagulho é muito underground, mano, muito underground. Os caras numa praça lá no Rio, com os sons, assim, uns microfoninhos parecendo rádio, aqueles rádio antigo aqui, e pá, o Marechal com band-aid, assim, fez a barba, se cortou, tá ligado? Mano, o bagulho. Tem hora que os caras estão, tipo, numa Kombi de mudança, com sons, assim, os caras na parte de trás da Kombi. Era um momento que nós estava chapando muito nessa coisa. Quanto mais sujo, quanto mais, tá ligado? Underground, do bueiro, bagulho saindo, Tartaruga Ninja, Mestre Splinter, nós achava o mais foda possível. Nossa, mano, você viu o cara, mano, todo arrebentado no clipe. Esse clipe aí foi foda também. Tinha um do Cabal, mano, o Cabal, que era o C4, que tinha uma cena que era absurda. Não é nem tanto o clipe inteiro, mas essa cena era muito foda, que era o DJ Keffin saindo de dentro do bueiro, tá ligado? Os bueiros com as tampas de ferro, né? Ele saía de dentro, a picape tava assim na rua, no asfalto, ele saía de dentro do bueiro assim, ó, e começava a fazer o scratch, e nós, mano, não acredito. Essa cena era muito foda. E aí tem um clipe o clipe do Farside chamado Drop, que os caras vão cantando e eles decoraram a música ao contrário para poder cantar certo no clipe. E a parada, só que o vídeo tá no reverso e eles estão cantando. Mano, é um bagulho que você fica bugado, assim. O Taíde DJ1 fez um assim também lá por 2001, 2000. Pode crer, mano. Nessa pegada. Isso, fazer isso é absurdo. Eu tenho vontade de fazer um clipe assim também. Stan, do Eminem, é muito bom, cara. Eu adorava o Stan quando passava na MTV, tá ligado? Clássico demais. Os clipes do Gorillaz, mano, que eram, tipo, absurdos. E aí eu via lá aquelas matérias que tinham na MTV, né? Aqueles drops de matéria, tipo, o Gorillaz gastaram aproximadamente 2,5 milhões de dólares para fazer o novo videoclipe. Mano, what the fuck, tá ligado? Imagina gastar esse dinheiro hoje pra fazer um clipe, tá ligado? E o cara monetizando lá no YouTube lá pra ver se recupera o investimento, mano. É verdade.
Mas eram absurdos, assim, os trampos do Gorillaz. Eu sempre paguei um pau, assim, porque é muito primoroso o trabalho dos caras, mano. Enfim, muita coisa, né? Muita coisa pra lembrar, porque tem muita... Diário de um Detento, a primeira vez que eu vi, fiquei em choque também, tá ligado? E tinha muita coisa de rap que a gente ia descobrindo e era absurda, mas tinha várias outras coisas que eu via. VH1, quando depois tivemos acesso à TV a cabo e MTV, foram, tipo, cruciais, assim, também, para essa formação imagética, né? Dessa relação da nossa mente imageticamente com a música, tá ligado? Maravilha. Para finalizar, então, Rashid, o que você ainda não fez em clipe que gostaria de fazer? Mano, eu tenho vontade de fazer muita coisa em clipe, assim, porque eu acho que dá pra fazer? Então, beleza, vamos fazer. E várias coisas que eu acho foda, tipo, algum clipe que tem alguma coisa com água, com mar, tá ligado? Real, eu já fiz clipe lá na cidade onde eu morei, lá em Minas, e eu tava no Rio, nadei e tal no clipe, mas, tá ligado? Um bagulho dentro da água, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou às vezes um barato no ar, assim, pulando paraquedas, esse tipo de coisa. Dá pra fazer um barato foda. Esse clipe é ao contrário, assim. Eu tenho muita vontade de fazer um clipe assim, tá ligado? Criar essa história que a parada vai criar essa história que a parada vai voltando. Tenho muita vontade de fazer. Que mais? Putz, eu vou até revelar um negócio aqui, espero que não dê merda na minha vida, mas eu já dirigi num clipe, mas eu não tenho carta, tá ligado? Na real, eu não poderia ter dirigido, mas eu tava lá, pá, todo duro. Se vocês repararem no clipe, eu tô assim, meu Deus, o carro automático, e é lógico, era uma estrada, não tinha ninguém nem nada, na estrada de terra no interior, e era só ir reto, assim, com o carro automático. Eu assim, meu Deus do céu, Senhor, me guarda. Apareceu um caminhão uma hora, mano. Eu fiquei em choque, mano. E todo mundo, assim, o diretor, todo mundo, meu Deus, de longe. E eu tava pensando, calma, gente, eu só frear e tal, tentando transmitir tranquilidade pra eles, mas eu tava em choque também. Enfim, mas eu tenho vontade de fazer várias coisas, assim, em videoclipes, porque eu acho que aquilo que eu falei no começo, né? Soma muito com a mensagem da música. E, inclusive, coisas que fogem do arquétipo do clipe de rap também, tá ligado? Coisas que as pessoas não estão esperando ver no clipe de rap. Eu acho que essas coisas são muito legais de se fazer também. Tipo, esse próprio clipe que eu fiz lá no interiorzão, na cidade que eu morei, lá em Minas, depois nadando no rio com os moleques. Esse tipo de coisa da vida simples, coisas que acontecem, coisas que são reais, tá ligado? E que não necessariamente tem a ver com a postura do rap, ou pé na parede, a cara de mal, enfim. Esse tipo de coisa também. Acho que tudo que pode colaborar para nossa poesia conseguir cumprir sua missão de passar o seu recado, ou de entreter, ou de curar, de amenizar alguma coisa, é válido, né? Agora, antes do episódio acabar, fica aqui uma entrevista feita com Silva às vésperas do lançamento de seu novo disco, 5. Essa matéria já saiu lá no site, mas aqui você ouve a entrevista completa. Antes dela começar, eu tenho duas coisas para te contar. A primeira é que Silva é um cara que o Música Pra Ver acompanha desde o comecinho da carreira, lá em 2011, e eu já perdi as contas de quantas vezes já conversamos. E eu tô falando isso porque ele mesmo menciona na entrevista que a gente se conhece há muito tempo. E a segunda coisa é que esse papo foi pensado para sair no episódio anterior, sobre estética com Clarice Falcão na capa. Mas por diversos motivos ele acabou ficando para essa semana, então não estranhem que não falamos sobre videoclipes. Mas o que você vai ver é um verdadeiro mergulho muito interessante na criatividade dele, principalmente na função de produtor. Sobre o 5, uma coisa que me chamou a atenção foi que ele traz uma simplicidade até no nome. E quando os singles foram saindo, eu fui sacando que parecia... Se eu tivesse... Bom, é o que eu faço, tento desvendar a sua mente, né? Então, fico tentando... O que ele tá pensando quando tá gravando isso? Eu penso que você tá colocando ali o que é essencial para essas canções. Gostei disso. Gostei bastante disso. É bem minha cabeça mesmo, tá vendo? Acho que a gente se acompanha, a gente vai se entende melhor, né? Que todo mundo, eu acho. Eu acho que tem uma coisa de... eu continuo produzindo meus discos, igual no começo, entendeu? Eu mesmo fazendo os arranjos,
tipo, tocando as coisas que eu sei tocar, o que eu não sei tocar, eu convido algum amigo que sabe melhor que eu. Sempre fui fazendo essas coisas assim. Só que no começo eu tinha uma coisa de querer preencher a música, de dar essa agonia, assim, quando a música parece que ela tá faltando alguma coisa. Então eu preenchia todos os espaços dela. Então minhas músicas nos primeiros discos, elas tinham muitas camadas, muitas, era muitos synths, muitas coisas. Depois, e eu gostava muito disso, os sons que eu ouvia na época eram muito assim, era muito máximo, assim, muitas coisas. Depois, acho que com o tempo, acho que com mais maturidade, que acho que a gente ainda está numa idade que a gente está a caminho, né, da maturidade, ainda não está, mas eu acho que você vai começando a falar, não, será que precisa de tanta coisa? Acho que pode ter, assim, pode ter isso, isso e isso. Acho que isso com um som um pouco melhor, assim, sei lá, o baixo talvez precise ter mais grave, aí ele vai preencher mais a região do grave, senão você não vai precisar botar mais tanta coisa ali. Então são coisas que eu fui sacando de produção musical, não só produção, não é uma coisa tão técnica assim, mas é no feeling, assim, sabe? Pô, acho que não precisa de tanta coisa, acho que isso aqui já tá legal. Esse foi um disco que eu trabalhei bem essa forma, assim, coisas que eu tenho ouvido nos últimos anos que são mais assim, por esse caminho, sabe? Sei super. E falando nisso, eu percebo que cada disco seu tem uma identidade muito própria. O quanto isso pra você é importante? O quanto você quer que essa personalidade esteja em cada obra enquanto obra? Então, porque eu acho que disco é uma coisa, como a gente é de uma geração, por exemplo, sei lá, eu sei que Chico que fez 5 turnês na vida só, pô, isso é uma lenda. Mas eu sei que tem gente artistas orixás da música brasileira, que era uma época que vender discos te possibilitava não nem fazer uma turnê, se você quisesse, sabe? Eu vou só fazer um disco. Então era um disco que você não pensava tanto no desdobramento desse disco, você pensava na obra, ou aquilo, essa ideia e tal. Hoje, se você não tem um disco novo, dificilmente um festival te chama para tocar. Como é que você vai fazer um turnê de quê? Tipo, qual turnê? Como é que você vai fazer um show? Qual show? Que show é esse, sabe? Então, acho que um álbum, claro que ele tem uma ideia fechada nele, né? É uma ideia musical que você está colocando no mundo, mas ao mesmo tempo ele tem todo um rolê que ele vai ter que participar, que ele vai ter que entrar, porque a gente tem que fazer show, a gente tem que, né? A gente tem que, então, vai fugir muito da pergunta já, né? Foi mal, sou desses. Não, tudo certo. Mas conta então, vou refazer a pergunta então. Só pra você, qual a importância que da obra tem uma cara de uma obra, entende? Tá. Nossa, foi mal. Um ponto mais legal eu perdi. Então, eu acho que pra mim, eu sempre fui muito temático. Super temático. Eu sempre achei isso mega importante, assim, de, tipo, pô, o que eu vou falar aqui? Que cor que tem? É um disco mais azul piscina, sabe? É um disco mais verde. Eu tenho essa coisa... Eu não tenho coisa de sinestesia, não, mas é tipo... Eu gosto de imaginar coisas, assim. Tipo, esse disco, pra mim, ele tinha cara de amarelo. A cara de coisa dourada, porque tem uma ligação com as coisas de Candomblé que eu comecei a ler, o Oxum, que eu achei lindo, não sei o que tem essa figura amarela, não sei o que e tal. E aí, eu acho que, cara, a gente tem que mudar, porque senão você enjoa do próprio trabalho, entendeu? E eu acho que a graça de fazer música é todo mundo quando fala assim, não, sou muito privilegiado de poder viver de música. Só que viver de música, fazendo uma música que você tá enjoadíssimo de tocar, eu não acho um privilégio tão grande assim, que eu acho, na verdade, um porre. Então, acho que tem uma coisa que é tipo... Eu fico muito feliz, me sinto muito privilegiado de poder escolher o que eu vou fazer na carreira. Agora encerrou essa turnê. Silva canta Marisa, tchau, foi lindo, amei, enquanto durou foi ótimo. Agora bola pra frente, vamos fazer outro show, outra turnê, outra coisa. Porque senão você fica muito preso numa ideia que já passou, que já foi embora, sabe? Então, eu tenho muito carinho pelo que eu já fiz, muito carinho pela história, todos os discos, se eu ficar muito tempo sem ouvir, eu vou lá e ouço de novo, fico, caraca, olha que engraçado, olha o que eu fiz aqui, diferente, como a voz estava diferente, tal.
Só que eu acho que é bom mudar. A gente, acho que dá uma energia, dá um gás novo, assim, pra você fazer as coisas, sabe? Uhum. Super. Por falar nisso, então, a escolha de você gravar, fazer gravações analógicas, elas vêm como um desafio criativo ou uma opção estética? Ou os dois? Ótima pergunta. Acho que os dois. Acho que os dois. Eu acho que, assim, como eu fui muito eletrônico já, e sempre fui bem nerd com essas coisas de programa de produção musical, tipo Logic. Quando eu fui entrar em estúdio, eu já tinha as demos prontas em casa, com bateria e tudo. Eu ia sampleando coisas e fazendo beats em casa mesmo, as coisas que eu tinha. Aí tocava guitarra, botava um baixo, não sei o quê. Então eu entrei no estúdio já com as demos, com as músicas super bem definidas, o que eu queria, assim, esteticamente. É esse som. Aí eu fui em busca desse som, que eu sampleei baterias de jazz, sampleei coisas antigas que eu conseguia. Sabe aquelas partes de música que a bateria fica solta? Aí eu fui catando ideias ali, uma virada assim, isso aqui, fui estudando umas coisas assim. Quando eu fui tentar fazer esse som no estúdio, foi super difícil. Eu fiquei tipo um mês e meio só para fazer as baterias desse disco. Então tinha música que Aham. durava, era 2 dias, 3 dias de fazer bateria de uma música. Então até Uau. a tocada certa. Eu gravei muito com. Eu usei muito um microfone só na bateria. É de achar um lugar, como a galera gravava nos anos 70, assim, sabe? Achar um Pois lugar é. que fique perfeito entre o kick, o hi-hat e a snare, sabe? Então você tem o som da bateria que ele vem aqui no meio do som, assim, tipo, é outro conceito de som. Aí eu comecei a viajar nessas coisas que eu achei muito legal. E eu acho que deu uma cara pro disco de coisa tocada, assim, sabe? Era a pergunta que eu ia fazer e não vou porque você já respondeu. Eu ia te perguntar quando que você soube a cara que o disco tinha ou que o disco teria, né? Mas eu entendi que esse não foi um trabalho experimental, foi um trabalho de exploratório, talvez, né? De você explorar um território, né? Isso, isso. Como eu vim de um bloco, eu vim num momento assim, um bloco, né? Então eu fiz shows assim, fiz show para muito mais gente do que eu fazia antes, e com aquela coisa, com barulho, show alto, um show barulhento, assim. Então depois, se eu viesse com uma coisa muito, muito, sei lá, muito sintetizador, mais batidas eletrônicas, uma coisa mais assim, mais tal, eu não sei se eu ia gostar ainda de fazer. Pode ser que eu venha depois, assim, lá pra frente. Mas agora acho que tinha que ser uma coisa ainda com som de banda, com sopro, com coisa. Ainda tinha que ser uma coisa, sabe? Com um pouco mais de Uhum. presença musical. Acho que tinha que ter um pouquinho mais, sabe? Veio daí, assim, essa vontade. Pensando nisso, eu tenho pra mim que Um Pôr do Sol na Praia é a ponte entre os dois discos, né? Eu acho super. Abre o Acho super. horizonte de algo Acho novo que super. agora a gente conhece melhor. A gente entende o caminho que ela estava percorrendo pra chegar aqui, né? É. Isso é massa. Por falar em parceria, então, com essa música com a Ludmilla, Aham. conta da ideia de gravar com a Anitta de novo. Como é que foi isso? Então. Cara, a Anitta foi assim, eu ainda não tinha os feats pensados pro disco, e a gente tava numa fase pensando, o que que a gente faz? A gente fica em gravadora, sai de gravadora, vamos ser independente? Vamos, decidimos ser independente. Eu sou muito assim, eu não sou cabeça dura com música. Se você falar que detestou uma ideia minha, a gente tá junto aqui, você é meu amigo, veio aqui em casa, te mostrei uma música. Você fala assim, cara, eu não gostei. Eu juro que eu vou pensar nisso, assim. Eu não sou tipo, foda-se, se você não gostou, eu gosto e tal. Eu sou super assim, pô, sério, o que será então? Pera aí, deve ter alguma coisa aqui. Eu sou chato com essas coisas, deixa eu achar o que que é. Eu vou dar um jeito de te seduzir com essa ideia, sabe? Uma coisa assim. E aí, nossa, já tô me perdendo de novo, cara. Eu tô igual Anitta, Anitta, Anitta. Anitta. Aí eu pedi opinião pros meus amigos. Eu falei assim, cara, que a gente vai botar? Eu não tinha pensado em Anitta porque eu nunca tinha repetido um feat, sabe? Isso nunca tinha acontecido. E aí, um dos amigos que trabalha comigo, o senhor Tourinho, falou assim, cara, chama a Anitta de novo. Eu falei, sério, mas ela não vai... Aí eu falei, acho que ela não vai topar não, cara. Tipo, eu já acabei de fazer um feat com ela tem 2 anos. Tem nem 2 anos. Na época, né? Não tinha nem 2 anos. E aí ele falou assim, não, chama, ela vai amar essa música. Aí eu mandei pra ela assim, ô patroa, tenho aqui uma música que eu acho... Eu falei assim,
Fui bem ambicioso até. Falei assim, ó, vamos fazer um hit de novo. Vamos repetir um hit. E aqui tá a música. Tomara que você goste. Aí ela me respondeu, felizona, assim, falou, adorei isso aqui, quero fazer essa música. E me mandou, foi super... eu gosto de Anitta por causa disso. Ela fala que vai fazer e ela vai e te manda o negócio. Ela mandou a voz, sabe? 5 dias depois, estava no meu e-mail, a voz gravada, super bem gravada. E pá, veio ela, depois veio Criolo. Criolo, assim, sou fãzaço, acho Criolo um artista incrível, a figura, acho Criolo uma figura. E aí ano passado, fui passar o Réveillon em Salvador. E Criolo tava na mesma festa que eu. E a gente nunca tinha conversado direito, eu já tinha falado com ele só, ei, tudo bem, sei o que e tal. E aí nesse dia foi ótimo, porque não tinha muita gente, assim, ele tava de boa. E aí eu tava com um amigo, a gente num papo maneiro, assim, de música, a gente tava conversando de música com ele. Aí ele falou assim, ei, cara, quando você vai fazer uma música com Silva? Aí eu fico morrendo de vergonha nessas horas. Eu falei, porra, tipo... E aí ele deu uma resposta muito boa. Ele falou assim, cara, não faz isso com Silva não, cara. Tipo, ó, a gente tem que fazer a música quando a gente tiver que fazer. Quando vier uma ideia boa, a gente vai fazer. Mas sem combinar, assim, sem ser uma coisa protocolo. Quando rolar, vai rolar. Aí eu achei maneiro, assim, falei assim, então tá bom, vou guardar isso. Aí eu mandei a música pra ele, ver se ele gostava. Aí ele adorou, falou, legal a música e tal, é pra eu cantar? Uma coisa assim. Eu falei, cara, vou adorar que você cante comigo isso e tal. E a música, a parte que ele escreveu, que é a parte final, ela tava só instrumental. Eu até cogitava que a música ficasse instrumental, como se fosse uma coisa dançante no final e que fosse embora. E mandei isso pra ele, com essa parte no final sem nada. Aí ele me mandou, falou assim, cara, olha só, eu tava ouvindo esse final, pensei numa ideia, vê se você gosta. E me mandou a letra e ele cantando essa parte final. Eu falei, bicho, cara, isso é maravilhoso e tal. Tem que entrar. E ele é muito educado, ele ficava, cara, você gostou mesmo? Tá legal? Você tá feliz com a letra? Então então bora. Então foi um cara que eu amei colaborar. Achei que ele foi super artista, assim, no ofício, assim, de artista, sabe? Foi super legal. E Donato, assim, foi uma das melhores histórias musicais que eu já tive na vida, assim, porque o nível é muito alto, entendeu? Quando você fala de Donato, eu acho que você fala, assim, você tá falando de nível A da música mundial, sabe? Blue Note, sabe? Então, pra mim, gravar com Donato, essa é uma gravação que é um pouquinho mais antiga. Ela foi feita logo depois da Ludmilla, ali. Na mesma época que eu fiz Ludmilla, final de 2018 que eu gravei. Aí eu já garanti Donato, porque ele tinha topado, e Donato já é idoso, né? Tem 84, eu acho. Então você tem que fazer tudo com muito mais cuidado. Agora, nesse momento, então, seria impossível. Mas foi uma experiência incrível, a gente gravou tudo junto, ele mudou a música toda. A ideia inicial era um samba, mas e ela acabou virando uma bossa chiquérrima, assim. E aquilo tudo foi ele que criou. Ele no estúdio sentou, ouviu a melodia, sentou no Wurlitzer, assim, falou assim, cara, acho que essa música tá muito acelerada. Aí era Paulinho Braga na bateria, ele falou assim, Paulinho, desacelera aí. Aí ele foi achando esse tema do começo, sabe? Aí quando ele fez isso, eu falei, mano, que coisa, é muito... E eles gravaram tudo junto, e um take só, sem edição, sem nada. Aquilo que tá no disco, foi gravado assim, 1, 2, 3, e pá, pá. Aí depois a gente encaixou os sopros que vieram depois, e minha voz por último. Mas o instrumental dela, a base, foi assim, ó, foi perfeito. Foi tipo take 3, eu acho, sabe? O nível é muito alto, o Paulinho Braga também. Aí isso me faz pensar assim, o nível... eu não sou desse que fala, que é a velha música brasileira. Mas, cara, a galera tocava... Esses músicos dessa época, os que estão ainda na ativa, né? Tocam pra caramba. Tocam pelo amor de Deus, é tipo nível, sei lá, jazz internacional, assim.
Pois é. E, cara, mais uma vez, você respondeu antes de eu te perguntar. Porque se você reparar, eu isolei a Anitta da pergunta. Eu falei, quando a gente foi gravar com a Anitta, porque eu ia te propor a ideia de que quando eu ouço, eu acho sempre que a música do Criolo e a música do João Donato, elas estão no meio do caminho entre o que é eles e o que é você. E você acaba me contando Aham. por quê. Porque com a Anitta, ela mandou a parte dela cantada e com eles são Isso. co-criadores das músicas, né? É exatamente isso. Exatamente isso. E eu acho que isso dá um frescor, né, pro nosso próprio trabalho, assim, né? Isso você Total. acaba. Você pega coisas dos caras e eles pegam coisas minhas, tipo, fica uma. Viram, sei lá, é bonito. E você tem uma grande aula com o Quero João Donato também, né? uma aula real, real. Essa música, por exemplo, eu tenho ouvido bom, viu? Pegar nota, coisa assim. Essa música eu não sei o que Donato fez aí, harmonicamente. Entendeu? Eu vou ter que ter uma aula com o Donato antes de querer tocar essa música ao vivo, senão eu vou vou pagar amigo. Sensacional. Lúcio, uma coisa que eu anotei aqui também pra falar com você é que ouvindo Não Vai Ter Fim, Você, Jogo Estranho, são músicas que eu vou chamar, se eu tivesse que explicá-las assim pra alguém, eu falaria que elas são baladas de um pop atemporal, sabe? Elas são de hoje, mas elas Gosto. são de sempre. E Que isso. não- conta como é que foi achar essa cara que. Ou melhor, guarda o que eu falei, eu vou fazer outra pergunta agora, tá? Como é que foi pra você o processo de achar o hoje nessas músicas, de encontrar o agora no seu novo disco? Você é muito sagaz, cara. Obrigado, essa pergunta foi ótima. Eu acho, cara, eu acho que a temporalidade é sempre uma coisa que me fascinou. E eu acho uma coisa perigosíssima de se buscar, mas ao mesmo tempo super sedutora. Porque eu fico pensando, por que você ouve um disco da Gal, sei lá, o Cantar, 74, e você continua achando esse disco incrível, e você ouve e ele funciona hoje, sabe? Claro que ele tem uma gravação antiga, que você reconhece que é uma gravação antiga, mas a melodia, a temática, o que é cantado, a sonoridade mesmo, tô falando de som mesmo, vou falar de som. Eu acho que som que é o negócio, né? Porque, assim, tem coisas que eu acho dos anos 80 que não envelheceram muito bem. A gente pode até ouvir, achar legal numa festinha e ter uma coisa, nossa, é isso é muito anos 80. Mas é uma coisa meio caricata, assim. Tem aquela coisa dos reverbs, dos efeitos, aquele sintetizador vindo, é meio over, assim, sabe? Claro, mas tem coisas que são atemporais também dos anos 80. Eu não tô acabando com a década. Inclusive, eu sou dos anos 80 pra caramba, já fiz muita coisa super oitentista, assim. Inclusive nascido nos anos 80, então. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas eu acho que, sim, eu fico bem chocado com isso, com coisas que músicos conseguiram fazer lá atrás e que ainda soam bem. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa, sim, contar do nosso tempo, sabe? Daqui a anos, se alguém parar para, sei lá, 50 anos, se o mundo ainda existir, se alguém parar para ouvir, deixa eu ver o que esse menino Silva fez, brasileiro, deixa eu ver o que é isso que ele fazia. Fala, nossa, essa é uma mistura dessa época, tem um jeito de fazer som, sabe? Um jeito de colocar. A gente tá num mundo. Eu acho que uma das coisas que caracteriza muito a nossa época agora, eu acho que é o grave. Acho que a gente tem um poder de grave muito grande hoje. Apesar das pessoas ouvirem som em televisão, ou ouvirem som, às vezes, só no somzinho do telefone, nem botar em nenhum monitorzinho, nem nada. Que eu acho isso um pavor, mas eu faço isso às vezes Ah, também. não, é A crime, é crime. televisão, caralho. Quando eu chego na casa de um amigo que ouve música na televisão, eu falo assim, cara, quando que é seu aniversário? Eu vou te dar um sonzinho. Vai ser meu presente, porque música em televisão não dá. Porque você não ouve o grave do som. Aí o cara ficou lá meses no estúdio para fazer um som delícia pra você ouvir. Aí você vai ouvir, você tá ouvindo 70% da música, sabe? Mas enfim, assim, voltando pro negócio, eu acho que eu amo Rocksteady, eu adoro a música clássica brasileira, adoro o tropicalismo, super saudosista, eu adoro o passado, adoro reggae, ska, essas coisas, mas
eu não posso ficar tentando reproduzir o passado, né? Então, acho que um jeito de fazer isso é entender a estética que eles faziam, que era muito inteligente. Quantidade de instrumentos. Aqui tinha um saxo barítono, e tinha uma guitarra, tinha um órgão. Achar o que tinha de elemento que é legal, mas na hora de você mixar, você coloca aquele grave a mais, que é um grave 2020, que a gente só tem agora, que naquela época não tinha nem tecnologia para ter esse grave. Então, aí você bota uma coisinha de um sintetizador aqui, um plim, só uma coisa aqui, e bota um reverb, um efeito na voz em algum tal momento. Acho que é um jeito, é como se fosse uma maquiagem, assim, né? Você tem aqui já as suas... Você quer botar uma coisa aqui, uma coisa ali, um negócio, pá. Eu acho que esse é o jeito de assinar, isso na minha cabeça, entendeu? Acho que cada produtor vai ter uma visão mas para mim esse é o meu jeito de pensar, assim, essa coisa de ser de hoje, de tentar ser temporal também. Lúcio, o que você mais gosta no 5, pra acabar? Eu gosto das melodias. Eu gosto dos temas. Foi uma coisa que eu me preocupei bastante com isso, de ter temas que ficassem na cabeça, sabe? Sabe quando você fica com um tema? Aí eu fiz muito teste com isso, eu ficava, cara, será que esse tema... Não é nem uma questão de ser catchy, não. Não é nem de ser pegajoso, mas é de ser memorável, sabe? Uma coisa que fique na sua memória, assim, que legal, ó, essa melodia... Alguma coisa que te pegue, sabe? E acho que é isso. Trabalhei bastante esses temas. Quando a voz entra, quando a voz sai, vai ter um sopro fazendo uma outra melodia, ou vai ter um instrumento fazendo uma outra coisa, sabe? Então acho que essa interação dos instrumentos com a voz, com a letra, com a coisa, acho que é isso que eu gosto. E esse episódio do podcast Música Pra Ver fica por aqui. Ele foi o último episódio de 2020. Nós voltamos em janeiro com mais muito conteúdo. Esse foi só o comecinho da nossa jornada enquanto podcast. Estamos aqui aprendendo a comunicar a Música Pra Ver nesse formato áudio e espero que você esteja curtindo. Manda aí suas respostas, suas críticas, elogios ou o que você quiser dizer no fale@musicapaver.com. Segue a gente no @musicapaver tanto no Twitter quanto no Instagram pra gente continuar esse papo sobre videoclipes e sobre o que mais a gente quiser. Essa semana tem as listas de fim de ano no site e o papo tá sendo bem legal. O diálogo tá rolando muito legal com os leitores. Repetindo, no musicapaver.com você encontra na podcast link para tudo que foi dito aqui. Este episódio foi produzido por mim, André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Música Pra Ver, como William Nunes, Rômulo Mendes, Carolina Reis, Letícia Miranda. A trilha sonora, repararam que tem músicas novas? Ela é do memorável Cientista Perdido. Um bom fim de ano para todos, nos vemos em 2021.